Bom, gente, então agora vamos ver a estrutura de uma dissertação argumentativa. Essa estrutura ela é cobrada na segunda competência, quando ele pede o quê? Estou repetindo várias vezes isso, gente, para que vocês, ao fazer sua redação, vocês já façam, já tendo em mente as 5 competências cobradas na dissertação, certo? E essa estrutura é importante você observar, porque ela é cobrada na segunda competência, que é quando você faz o seu texto de acordo com a estrutura dissertativa argumentativa, que é diferente de uma estrutura de uma narração, que é diferente de uma estrutura de uma descrição, que é muito diferente de uma estrutura de um texto injuntivo, não é? A primeira coisa que nós vamos fazer é recordar os tipos de texto. Na tipologia textual, nós só temos 4 tipos. Né? Todos os gêneros textuais eles vão se enquadrar em um desses 4 tipos. Pode até ser que tenha descrição e narração junto, mas tem um que predomina. Pode ser que tenha narração e dissertação, é sempre um predomina, certo? Então, nós temos a narração, quando conta uma história com personagens, com tempo já no passado, né? A descrição, quando dá as características de algo ou de alguma coisa. A injunção, quando eu tenho, né, um texto que que me ensina a fazer algo, como os manuais, como uma receita. E nós temos a dissertação, que a dissertação é justamente o tipo de texto cobrado no Enem. Né? E se ele é cobrado no Enem, ele tem ainda mais uma especificidade. Não é? A dissertação ela pode ser expositiva, quando eu só apenas apresento informações, ou ela pode ser também argumentativa, quando eu apresento argumento que defende e sustenta o meu ponto de vista, certo? Então, a dissertação argumentativa é justamente o texto, o tipo de texto cobrado no Enem, certo? Então, como é essa estrutura? Então, no mínimo, ela vai ter 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, a introdução. No segundo, o desenvolvimento. E no terceiro, a conclusão. Professora, mas desenvolvimento tem que ser só um parágrafo? Cada um tem que ser um parágrafo? Não, a introdução é um parágrafo mesmo. A conclusão também. Agora, o desenvolvimento, ele pode ter um parágrafo grande, ou 2 parágrafos, ou 3 parágrafos. Mas numa redação do Enem, só de apenas 30 linhas, gente, não compensa a gente fazer um parágrafo de um desenvolvimento de 3 parágrafos. Baixa 2, porque senão não vai sobrar espaço para a conclusão. Se não tiver conclusão, o texto está incompleto. E eles são 30 linhas. Não pode ser menor do que 8, né, linhas, e nem pode ser 31. Você pode escrever abaixo, né? Não pode. Então, o ideal é de 20 a 30 linhas, porque com 8 linhas você não escreve nada. Se você escrever com 7 linhas, você já está zerado, né? Já zerou a redação. Ok? Então, aqui na introdução, eu aponto a minha tese, o problema ali, meu ponto de vista, e aí eu vou argumentar aqui no desenvolvimento, muito, que é o texto maior, é aquilo que a parte maior é aqui no desenvolvimento, e aqui na conclusão eu vou fechar, retomando aquilo que eu tenho que ficar de olho naquilo que eu apresentei aqui, porque eu tenho que fechar com isso, dando se aqui eu apresentei um problema, então aqui eu vou dar nessa conclusão eu vou dar uma solução para este problema, certo? E aqui no argumento eu mostrei exemplos, mostrei causas e consequências, mostrei dados estatísticos, mostrei fala de autoridade, mostrei citação de algum filósofo, ou mostrei a comparação histórica, sei lá, eu fiz algo que esse problema ficou bem claro para o leitor. Tem que prestar atenção, gente, que nós estamos falando, escrevendo para um leitor. Quem é esse leitor? Esse leitor é um professor de língua portuguesa que vai corrigir a minha redação. Um professor, não. 2 professores. Sabe que são 2 professores que corrigem, né? Um corrige, dá uma nota, corrige a outra nota, e aí soma e tira a média.
Se as notas forem bem diferentes uma da outra, né? Então, tem um terceiro avaliador, um terceiro professor que vai fazer a terceira correção. Mas, se não, certo, tira a média dali mesmo. Certo? Então, vamos para cada parte. O primeiro parágrafo é o parágrafo da introdução. Ali vai ter expresso o tema, né? E a tese. O que é o tema? O tema é quando eu mostro ali o problema, né? Porque sempre a redação do Enem, gente, sempre é uma temática meio polêmica. E para isso, eu vou mostrar, deixar claro a minha tese, sem usar a palavra no meu ponto de vista, na minha opinião, sem usar a primeira pessoa, vou estar em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Eu, tu, ele ou ela. Então, falar do assunto, certo? Então, eu tenho um problema e eu vou apontar o meu ponto de vista sobre esse problema. E o que eu apontar ali, eu tenho que ter segurança do que eu vou escrever, certo? Então, é importante demais quando você lê o enunciado, a temática, você imaginar, meu Deus, o que eu penso sobre isso? Qual a minha opinião? Faz uma introspecção para ver o que eu penso sobre isso. Já vai facilitar, certo? E aqui não precisa ser um parágrafo grande, não. E cuidado ao iniciar o parágrafo, gente. Não vão iniciar digamos, aqui tem as linhas, né? Não vou iniciar bem no início aqui, não. Eu deixo um parágrafo de mais ou menos um dedo e meio, 2 dedos aqui, para poder iniciar o seu texto, tá bom? Ok? Então, esse aqui não precisa ser grande, não. Basta ser de 3 a 7 linhas no máximo. Não precisa, porque o corpo do seu texto vai ser o desenvolvimento, ok? E como é que eu faço isso? Você pode apresentar o problema, você pode dar uma definição daquele assunto, né? Vamos trabalhar um dia só tipos de introdução, certo? Olha só, naquela obra que nós já lemos, né? Naquela redação. Aqui está mostrando, vamos ver se eu tenho o quê? O que nós queremos aqui? Queremos tema e tese, não é isso? Né? Na introdução, tema e tese. Onde está o tema? O que é o tema? O tema é o assunto, é o problema. Oi. 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 Alguém está falando comigo, de vocês? Oi, pessoal. Alguém está falando? Alguém está falando? Não, professor. Oi, Ana Maria. Seja bem-vinda. Vocês continuam visualizando o meu slide ou não? Sim, professora. Estão visualizando? Então, a primeira coisa aqui é a gente ver dentro da introdução o que tem se tem tema e tese. Então, ela começa dizendo assim, ó, em sua obra Cidadão de Papel, o célebre escritor Gilbert de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais. Então, ela mostra que nessa obra, né, nesse livro, do Gilbert de Menstein, já fala sobre como esses direitos constitucionais eles são inefetivos, tudo que é gente, não é efetivo, não acontece, né? Sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos, quer dizer, aquela aponta um problema, que a desigualdade nos benefícios, então os benefícios deveriam ser para todos, então ela mostra um problema, não é? Só que esse problema mostrado, ela vai estar contextualizando, dentro da obra Cidadãos de Papel, ele também acontece no Brasil atual. Aí ela mostra que haja visto que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Lembra o que era o tema?
que era a democratização, o acesso democrático do cinema no Brasil, não era? Então, aqui ela já mostra o tema e já que é o problema, né? A questão e já mostra o ponto de vista dela. No ponto de vista dela, no Brasil, o cinema, o acesso ao cinema não é democrático, quer dizer, nem todo mundo tem acesso. E aí ela já leva a gente aí para qual é o porquê que ela, qual é a tese dela? Por que não é democrático? Ela diz porque falta subsídio para infraestrutura nas regiões periféricas, né? Falta recurso, né, para poder salas grandes, né? Falta esse recurso para a infraestrutura nas regiões, nas periferias, né? E ela aponta outra coisa, que é a urbanização desordenada, a construção desordenada das cidades. Apontou o problema e apontou a tese, o ponto de vista dela. Sob o ponto de vista dela, esse problema do não acesso ao cinema tem essas duas causas ali. Certo? Então, aqui foi a sua introdução. Não é? O segundo parágrafo, nós vamos para onde? O desenvolvimento, que ele pode ser construído de um parágrafo, de 2 parágrafos, de 3. O ideal seja de 2, porque de 1 precisa ser bem argumentado, tem que ser grande, porque o desenvolvimento ele é o corpo da sua redação. A introdução é como se fosse a cabeça, que fosse todo o corpo, e a conclusão é os pés, né? Então, é importante demais que esse corpo ele seja bem maior, como fosse o corpo com as pernas, tá? Os pés não. Então, um fica pequeno, 3 para 30 linhas é muito. Então, é melhor fazer em 2 parágrafos. Então, você já vai colocando ali no seu borrãozinho quais são os seus argumentos que tem para isso. Porque nessa dissertação, eu defendo a opinião, que eu botei lá na minha introdução, mas é com o intuito de convencer o leitor ou o corretor da minha redação que eu estou, o meu ponto de vista, a minha opinião está correta. E para isso eu vou usar o quê? Argumentos. Então, esses argumentos, eu vou usar argumentos através de exemplos. Os exemplos são muito bons, gente. Exemplos concretos ou exemplos que existem, mas de maneira mais geral, pode ser também. A exemplificação é um dos argumentos muito claro, porque deixa o texto esclarecido, não é? Ou eu posso mostrar o porquê que acontece esse tipo de problema, como isso acontece, dando detalhes, como se chegou a esse ponto, posso mostrar causas e consequências, pode até mostrar que existem culpados por este problema, e mostrar os dois lados, né? Existe de um lado existe um problema por isso, posso mostrar os dois lados se existe outro lado. Certo? Então, aqui eu vou argumentar. E argumentar vocês não sabem argumentar quando vocês querem ir para o lugar, que os pais de vocês não deixam? Ah, pai, vai ter uma excursão lá em 7 cidades, ou lá em Parnaíba. Deixa eu ir, pai. Aí você vai colocar, deixa eu ir, mãe. Ou deixa eu ir, fulano. Aí você vai argumentar. Tem argumentos que são bem fortes, olha. É uma expulsão da escola e vai valer ponto. Então, é argumento convincente, não é? Ou então você pode dizer assim, todo mundo vai. Aí é um argumento fraco, né? Todo mundo vai, a sua mãe vai dizer, não, você não é todo mundo, não é? Então, você tem que escolher, dentro daquilo que você pensa, os argumentos que são mais convincentes, que são mais claros, para defender o seu ponto de vista, certo? Passei isso em 2 parágrafos, ideal. Aí você viu como ela fez, não foi? Nós já lemos esse texto já 2 vezes já. Olha só, no primeiro momento ela vai falar da infraestrutura, e ela vai, sob esse viés, é importante ressaltar que a logística da instalação de sala de cinema nas cidades pequenas é precária. Não, ela continua reforçando a ideia dela, o ponto de vista dela. Nesse sentido, ela reforça, ela traz uma fala exterior para fortalecer o que ela diz. Segundo o contrato social proposto pelo contralista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivo para a construção
de sala de exibição de filmes, como centro de lazer, dotado de praça de alimentação, por exemplo. Então, ela mostra que, embora, de acordo com John Locke, o Estado tem que garantir esse bem-estar, nas cidades pequenas e médias não existe, não é? Mostram que não existe. Então, com isso, uma parcela, aí ela mostra o efeito disso, né? Expressiva da população é excluída da atividade cultural, né? O que, além de evidenciar o discutido por Gilberto de Menstein, então vai de encontro ao contrato social, né? O que ele diz lá na Cidade de Papel. Então, desse modo, políticas públicas, ela já vai induzindo a uma solução, né, que precisaria de políticas públicas, tornaria possível maior acesso ao direito à cultura garantido pela Magna Carta de 1988, por meio do cinema. Né? Então, aqui ela já usa argumentos, não é? Mostra que a instalação ela é precária, ela cita aqui o John Locke, e sabe o que ele diz, que é sobre o contrato social, né? Mostra o que ele diz, depois ela vai e mostra as consequências disso, né? Então, aqui ela argumenta bem essa falta de infraestrutura que ela apontou lá na introdução, percebe isso? Aí tem um segundo, esse foi o primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Foi a introdução, o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Agora aqui o segundo parágrafo do desenvolvimento. Além disso, ela começa com um elemento coesivo, costurando o texto. Além do que ela colocou antes, né? Além disso, e aqui não pode ser além disto, porque não vai dizer, já disse, então é com 2 S mesmo, tá? Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou. Lembra que ela disse, a segunda coisa que ela falou foi sobre o crescimento das cidades, desordenado das cidades, das Uber, né? A maioria de Ubers. O crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinema em determinadas áreas da cidade. Aqui ela vai mostrando a questão da gentrificação, né? Que exclui principalmente os locais pouco evidenciados do mercado imobiliário. Nessa linha de raciocínio, o geográfico Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado, quer dizer, as pessoas vão saindo da cidade, vão saindo do interior, vão todo mundo para a cidade, aí vai inchando ali dentro. E aí vai surgindo o processo como a gentrificação, que é esse fenômeno de expulsar de maneira camuflada as pessoas pobres dos grandes centros, né? A qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual. Ela fortalece isso, né? Que devido a essa gentrificação, aí os cinemas ficaram mais nas áreas mais nobres, né, da cidade. Aí mostra que a desigualdade, né? Privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localizadas em aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica. Quer dizer, a favela não tem acesso, né? Ela mostra isso bem claro. O que evidencia um exército de cidadão de papel, é que ela retoma a obra, o livro que ela citou lá no início da redação, na introdução. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneçam infraestrutura de filmes. Então, se, né, conseguir trazer este cinema para essas áreas, né, então vai atingir, né, seria uma ação, né, dos setores sociais. E aqui ela fecha o segundo argumento, ela reforça o que ela atribuiu e traz uma outra citação aqui, que é do Milton Santos. Percebe como ela argumenta, dando exemplos e trazendo pessoas que falam, né, trazendo fala de outras pessoas. Isso é argumento de autoridade. Quando eu trago a fala de alguém que tem autoridade sobre aquele assunto. Aqui, quem está falando sobre esse inchaço urbano é o geográfico Milton Santos, né? Quem fala do contrato social, né? É lá o John Locke. Outra coisa que ela cita, uma obra que ela leu. Está percebendo como está esse conhecimento de outras áreas, gente? E aí vamos para a conclusão, né?
Na conclusão, a conclusão deve ser viável. O que é uma conclusão viável? É que você coloque uma proposta que seja possível de se realizar. Não é uma utopia que é só para preencher as 30 linhas, né? As 7 ou 6 últimas linhas da redação. E tem que ser também uma proposta inovadora, não pode ser algo que já existe, né? Dar uma proposta de algo que já é corriqueiro. Não, tem que ser algo inovador. E a gente tem que olhar para 5 elementos dentro da conclusão. Tem que ter o que é para ser feito, qual é a ação, certo? Quem vai fazer, que é o agente, a pessoa que vai fazer, ou o órgão que vai fazer isso. E qual é o meio, que maneira vamos fazer, vai acontecer isso. E qual é o efeito disso? Para que você vai fazer isso? Serve para quê? E detalhar alguma coisa, né? Ou detalhar a ação, ou detalhar o meio, como vai ser feito, tem um detalhe, certo? Porque o avaliador, ele vai avaliar sobre esses 5 elementos. E, professora, Ok? o que eu Oi. fiquei errado? Nesse caso da redação dela ou dele, quem fez, ele meio Sim. que citou umas maneiras de ajudar, tipo o auxílio pro cinema, que eu acho, que não me engano, que você falou aí, Aham. com cada pessoa com direito a 2 filmes. Aham. Então ela meio que escolheu o efeito de. Ela mostrou, detalhou como seria, né, não? Você quer dizer? É isso, detalhe como seria para meio que diminuir isso. Isso. Uhum. Então, vamos ver esses elementos? Vamos lá. Opa, desculpa. Então, aqui ela vai mostrando. Opa, vamos de novo. Vou pegar aqui a canetinha. Portanto, ela usa um elemento coesivo aqui, né? Portanto, já é um conectivo de conclusão, viu, gente? Então, você pode usar o portanto, logo, assim. Eita, eu estou escrevendo bem, que letra linda. Tá. Então, O portanto, para mouse fica efetivar. difícil. Estou sem mouse, é com o dedo aqui no, tentando, mas não está dando certo, não. Sem mouse mesmo. Para efetivação, para efetiva democratização, que é a temática lá do acesso ao cinema no Brasil, para isso, né? O que vai fazer? É importante o quê? É importante que o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais, forneça, então o que ele vai fazer? O que é para ser feito? Forneça a descentralização das salas cinematográficas do território a partir de instalações de unidades de cinema nas regiões que não possuem, né? E é com tudo que tem direito, com qualidade, com alimentação, com exibição, né? Variedade de exibição, né? Não é colocar algo de qualquer jeito, é algo garantido mais de qualidade, não é isso? Então, quem é que vai, que é a ação? Quem vai fazer isso? O governo federal. Como é que ele vai fazer? Que é aquele lá, né? O segundo, um dos. Que vai, pelo intermédio de subsídio tributário estadual, que você vai cobrar tributos, juntar esse dinheiro do tributo, dos impostos, para fazer isso, certo? E qual era o efeito disso? Né? Aqui ela detalha, né, todo com aparato de qualidade, tal. E aí, qual é o efeito disso? A fim de proporcionar cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. A parcela, né, de cidadão excluída. Então, aqui, nesse primeiro aqui, ela já mostra de qual é a ação que é justamente descentralizar, né, tirar do centro e colocar nos lugares onde não tem, e quem vai fazer é o governo, por meio dos tributos estaduais, e para levar cinema para cidadão, para a parcela excluída. Mas ela não coloca só uma ação, ela coloca outra ação. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, cabe ao Ministério da Cultura. Então, outro agente é o Ministério da Cultura. Vai fazer o quê?
diz o que é o órgão, né? Aqui ela vai dar uma outra, como é que a gente chama? Esqueci o nome ali. O detalhamento. Ela vai detalhar quem é o órgão, né? O principal órgão que é mediador de políticas culturais do país. Ela vai dar um detalhamento. Então, ela vai propor um vale cinema. Qual é a votação? A votação é um vale cinema. Quem vai fazer? É o Ministério da Cultura. Para quê? Para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra. E aí ela detalha também, ó, como é que vai ser? Com direito, pelo menos, 2 oportunidades mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito aos critérios censitários. Aí ela vai e fecha a conclusão mostrando o quê? O efeito dessa forma, usa com elemento coesivo, né, dessa forma, poder-se-á, aqui, ó, aqui é como se fosse poderá-se, mas como ela está, está no futuro do presente, ela usou uma mesóclise, que é uma mesóclise, é quando eu pego o verbo, rasgo o verbo e coloco o pronome dentro do verbo. Aqui é como se fosse assim, poderá-se. Poderá-se. Então, o que ela fez? Ela fez uma mesóclise. Pegou o si e colocou no meio. Poderá-se. Então, rasgou aqui o poderá e colocou o si aqui dentro, né? A mesóclise, aqui mostra que ela tem muito conhecimento da língua portuguesa. Atenuar, quer dizer, diminuir a desigualdade discutida por Denistário. O que é lindo é que ela vai estar sempre retomando o que ela citou. Ela deixa muito, muito coerente o texto dela. Né? Então, aqui não teve como me tirar 1000 pontos, né? Muito bom o texto. Aí diz, professor, mas você vai fazer um texto desse jeito aqui. Não, desse jeito aqui você vai fazer, não. Você vai fazer melhor, diferente, mas do seu jeito. Não é para decorar a forma. É para treinar a redação e escrever de maneira mais tranquila. Certo? Então, gente, nesta aula de hoje, a gente queria que vocês compreendessem a estrutura de uma dissertação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Se atingiu esse objetivo, então nossa aula hoje está tranquila. Agora, se você não compreendeu ainda como é, você pode dizer, mas já sabia isso. Ótimo, mas é porque nossa formação é justamente isso, nós vamos atender a quem está começando agora e quem já sabe também. Quem já sabe está só reforçando o que já sabe. E quem não sabe ainda está aprendendo agora, certo? Mas eu queria saber de vocês, realmente deu para entender como é a estrutura de uma dissertação argumentativa? Deu para entender que ela começa com a introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, professora, eu pelo menos entendi. Consegui entender bem. Professora, deu para me entender. Foi muito bom. Graças a Deus, que bom. Então, assim, gente, uma coisa é entender como funciona a estrutura, né? Compreender as incompetências, compreender a estrutura. A outra coisa é quando chega a hora de fazer, não é? E a hora de fazer, ela só vai ficar mais tranquila à medida que você vai fazendo, produzindo e corrigindo e reescrevendo. E aí vai chegar um tempo que você já, rapidinho você faz uma redação, certo? Gente, olha, então, era esse o nosso objetivo de hoje.